Graça e paz do Senhor Jesus. Estou gravando esse vídeo para falar sobre a circuncisão e a incircuncisão. O que é isso? No Novo Testamento, lá nas cartas, a gente vai ouvir muito sobre isso, né? Eu quero falar assim que o nosso Deus é um Deus de aliança, e ele faz uma aliança. O significado de circuncisão aqui no dicionário é ato ou efeito de circuncidar. Corte do prepúcio, usado como rito religioso entre os judeus e muçulmanos, e como medida sanitária na cirurgia moderna. Então, lá no Velho Testamento, era um ato religioso. E isso acontecia só com os meninos. Então, era uma cirurgia no órgão, no, no órgão genital do homem. E isso acontecia lá no Velho Testamento, porque era uma aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. Amém? E quer saber onde começou isso? Vou te dizer lá em Gênesis 17. Vou ler o 9, 10 e 11, tá? E o 12 também. Diz assim: Deus continuou: Você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes, para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias de nascido, e também escravos que nascerem na casa de vocês, que forem comprados como estrangeiros. Olha aqui, já tá falando dos estrangeiros que somos nós, né? E por que isso? Porque Deus mandou Jesus pro povo dele, pros judeus. Mas aí os judeus o rejeitaram. E nós, os estrangeiros, por que estrangeiro? Porque não somos judeus, mas nós cremos na promessa, na vida de Jesus. Nós cremos no sacrifício de Cristo. E Ele é a aliança entre nós e Deus. Amém? Tamo junto? Então, assim, no Novo Testamento você vai ler bastante sobre a circuncisão e a incircuncisão. Por quê? Porque o povo judeu ainda estava preso na velha aliança. Tanto é que eles esperam pelo Messias até hoje. Muitos deles não acreditam que Jesus é o Messias, que Jesus é o elo de ligação entre nós e Deus. Então, assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus, é impossível a gente se achegar a Deus, porque Ele se fez maldito por nós. Ele entregou a vida dele por nós, para que nós recebêssemos o Espírito Santo de Deus, para que nós pudéssemos ser chamados de filhos, né? Abba, Pai. Coerdeiros nós somos através de Jesus. Nós somos coerdeiros, então nós herdamos a herança de Deus através de Jesus Cristo. Então você viu que aqui em Gênesis já está falando dos estrangeiros, né? Então é possível os não-judeus se achegarem a Deus nessa época através dessa circuncisão, que era uma pequena cirurgia no órgão genital do homem, como prova da aliança. Hoje as pessoas falam da fimose, né? Mas não faz isso por causa de ritual religioso, não. Fazem algumas crianças que precisam. Só que no passado isso era essencial, era a aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. E o que te lembra uma aliança? Algo que não tem emenda. Algo que não tem emenda, que é assim, é inteiro, é inteiro. Amém? Então vamos continuar. A gente já aprendeu que isso começou em Gênesis, da aliança com Abraão. E lá Deus fez uma promessa a Abraão, né? Que ele seria
Cadê, ó? Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Tem até uma música que fala: Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um dele, você também. Louvemos ao Senhor. Então, ó, essa aliança começou lá em Gênesis. Uau! Que delícia, né? E ela permanece até hoje, só que hoje através de Jesus. Então, ó, a aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de vocês e o Deus dos seus descendentes. Viu? E é muito legal, né? Porque no Novo Testamento, acho que eu não sei se é em Hebreus, Efésios, já em alguma carta diz, né? Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não te desampararei, estarei com você. Nossa, meu Deus, Deus é muito fiel à palavra dele. Só que agora não precisa de sacrifício humano, porque Jesus já fez esse sacrifício. Então, da nova aliança, vai falar um pouquinho aqui em Mateus. Ai, cadê? Em Mateus 27. Deixa eu achar aqui. Em Mateus 26. A ceia do Senhor. Aí aqui, ó, em Mateus 26, 27 diz. Vou ler o 26, tá? 26, 26. Diz assim, ó: enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino com meu Pai. Então, ó, no 28 diz: porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Tá vendo? Então, a nova aliança, o que é? É o sangue de Cristo, pela remissão dos pecados, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Então, quando Jesus está dizendo isso, ele está fazendo valer, ele está vivendo o Velho Testamento, ele está cumprindo a lei na sua totalidade. E ele está derramando o sangue dele. Porque no passado, além dessa cirurgia que o homem fazia, eles, uma vez por ano, eles faziam um ritual também de matar animais para remissão dos pecados, né? Para perdão dos pecados. Então, assim, Jesus, ele tá cumprindo o Velho Testamento na sua totalidade, na sua plenitude, assim, ó, em algo sem emendas, sem rupturas, para que hoje a gente não tivesse mais que fazer nada disso. Então, percebam que naquela época, que no passado era feito através de algo palpável, tangível, né? Então era preciso o homem fazer algo. Até aqui, olha, Jesus bebe com eles, né? Como o vinho simbolizando o sangue e o pão simbolizando o corpo. Então, hoje, a gente faz tudo pela fé. Pela fé. Então, a gente crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus é aquele
que nos leva a Deus, né? Sem Jesus é impossível chegar a Deus. A gente entende através da fé, a gente crê que se nós não estivermos em Cristo, a gente não vai ter aliança com Deus. Porque a aliança com Deus, a nova aliança, é através de Cristo, que cumpriu aí a lei na sua plenitude. E isso é muito legal, né? Só que imagina só, os judeus, o povo judeu, ele acredita nesse processo ainda. Alguns se converteram, outros não. E eles ainda estão esperando o Messias. Aí vem, né? Lá Jesus morreu, ressuscitou, derramou sobre nós o revestimento que é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos convence da verdade do Evangelho, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, que nos convence sobre o Evangelho mesmo, que foi pregado primeiro lá a Abraão, tá? Eu li esses dias, tá? Em alguma carta aí, né? Que já foi pregado lá para Abraão no Velho Testamento. E é ele que nos convence. Então, assim, quando o homem foi revestido pelo Espírito Santo, que ele começou a, a ir e levar a palavra do Senhor, o que aconteceu? Fazia um nó na cabeça das pessoas, porque eles não levavam mais a aliança com Deus, você tem que fazer a circuncisão. Não. A aliança com Deus é Jesus. Então você precisa confessar Jesus, né? Crer em Jesus. Em Apocalipse fala do livro que quando a gente faz a confissão de fé, a gente diz pela fé, tudo pela fé hoje. Antes era o ato físico. Hoje é pela fé, tudo pela fé. Então, quando a gente faz a confissão, a gente fala: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. E esse livro tá lá em Apocalipse, mas eu não vou falar sobre isso, para a gente não perder aí essa coisa da circuncisão e a incircuncisão. Então, eles começaram a caminhada levando o evangelho, levando Jesus, levando o Espírito Santo de Deus para as pessoas. Só que eles estavam presos ainda naquela coisa, no ritual, né? No ritual religioso. E aí, Paulo fala bastante da circuncisão e da incircuncisão. E lá em Gálatas 6, 15 diz: não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. E para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia esteja com o povo de Deus. Em alguma carta, Paulo diz, né, que quando a gente quer viver esse Velho Testamento, a gente está anulando o sacrifício de Jesus. É como se você estivesse crucificando Jesus de novo. Mas dá para entender, porque eles estavam presos nisso, nessa regra do passado. Porque a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa, né? E o nosso pastor, o meu pastor, ele vive falando: já tá tudo pronto. Na cruz do Calvário já foi tudo consumado. Mas, para a gente receber isso de Deus, a gente precisa abrir o nosso coração e deixar o Espírito Santo operar um milagre aí nos nossos pensamentos. Então, eles estavam muito presos, então era para algumas pessoas até hoje não aceita, e alguns judeus ainda praticam esse ato religioso. Então Paulo ele dizia: nem a circuncisão, nem a incircuncisão, ei, para com tudo, mas seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Permita que o Espírito Santo transforme a tua vida, né? Não anule o sacrifício. Ó, aqui ainda diz assim: os que estão forçando vocês a circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosos de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então era uma prática e muitos deles ainda fazem isso, mas a gente está aprendendo aqui com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus, que não precisa mais isso.
que o sacrifício hoje é Jesus lá na cruz do Calvário. Então, eu me lembro quando eu li agora, toda vez que eu leio, a primeira mensagem que Deus me usou para falar foi isso. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor, mas sim ser uma nova criatura. Então a gente não precisa ficar preso a práticas, a rituais religiosos, né? A gente precisa crer em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, e desfrutar desse tempo maravilhoso, dessa graça maravilhosa, né? Então, assim, seja livre, ainda Paulo fala, né? Não viva como escravo. E você viu que lá atrás Abraão fala, né? O escravo também precisa ser. Lá para Abraão, Deus fala, o escravo, o estrangeiro, né? Precisa ser circuncidado. E hoje não tem mais isso. O sacrifício foi feito por Jesus. Ele já derramou o sangue dele naquela cruz, nos dando perdão, né? Nos perdoando, assim, dos nossos pecados. Então, o meu pastor tem insistido em falar que nós hoje somos justificados por Cristo. Então, nós somos justificados, então a gente não precisa carregar nenhum peso, nenhuma condenação, porque nós estamos em Jesus. Então é isso, esse vídeo ficou meio longo, porque eu precisava falar um pouquinho mais, mas é bênção, é bênção. É... Então, a circuncisão nada mais é do que um ato religioso. E que Paulo fez, né? Lá falava bastante, explicava sobre Jesus, trazendo a nova mensagem. Então, resumindo tudo, isso aí começou lá em Abraão com uma aliança que Deus fez com ele, né? Com a humanidade. E aí, aqui em Jesus, em Mateus, na ceia do Senhor, Jesus fala da nova aliança. Então, a nova aliança hoje é a gente se fazer participar da ceia. Não é isso que ele falou? É. É participar da ceia, é crer em Jesus. Crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não tem outro a não ser Ele. Então é isso. Que Deus te abençoe. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aí no vídeo para a gente tentar esclarecer. E viva essa graça maravilhosa. E eu me lembro que durante a caminhada, Paulo pregava para os gentios, né? E Pedro pregava para os judeus. E aí tem uma passagem que Pedro acaba assim, sabe? Ele acabou, tava ouvindo as pessoas e ele quase se perdeu nos pensamentos dele. E Paulo diz para ele assim: "Ei, Pedro", Paulo exorta ele. E aí ele fala: "Opa, peraí". Então, é isso. Hoje é tudo pela fé. É importante a gente participar da ceia, né? Porque na ceia você vê que ele tá falando da nova aliança. E a gente costuma fazer isso uma vez por mês. Então eu quero até aproveitar você a participar da ceia. E toda vez, assim, deixar esse pão, né? A gente tem aprendido com o meu pastor, é o Samuel Moraes, da Igreja Nova Aliança, que fica lá em São Caetano. Ele fala, né, que o pão traz cura. Gente, Jesus foi moído, ele foi, em Isaías fala, né? Meu Deus, ele ficou transfigurado de tamanha, assim, de tamanha situação ruim, apanhar. Meu Deus, foi um processo de muita dor. Você não o reconhecia. Então o corpo dele padeceu por nós. E eu creio que a maior alegria do Pai é quando a gente fala: meu Deus, eu acredito nisso. Jesus já pagou o preço por mim. Olha, o corpo dele foi praticamente moído e o sangue dele foi derramado naquela cruz. Ele cumpriu a velha aliança. Ele cumpriu. Tanto é que diz a palavra de Deus que Jesus não veio anular o Velho Testamento, mas ele veio cumprir.
E a única pessoa que viveu esse Velho Testamento na totalidade, assim, né? Na aliança mesmo, que não teve nenhuma ruptura, foi Jesus. Ele cumpriu o Velho Testamento e por isso ele venceu a morte. Ai, meu Deus, quando ele tá lá na cruz do Calvário, ele venceu, ele teve que se entregar. Ele teve que se entregar, porque a morte não tinha poder sobre ele. A morte não teve poder, ele se entregou. Tem até um evangelho, em uma carta que diz, né, morte, onde está o teu aguilhão? Pecado, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e nele não há pecado. Ele foi o cordeiro imolado, assim, antes da fundação, tudo pela fé. Sabe, né, lá em Abraão, pela fé, entregou, e assim, lá foi fisicamente que ele entregou o filho dele, e aí o que que aconteceu? Abraão diz assim, Abraão é tido como o pai da fé, né? E Abraão fala assim, quando ele foi entregar Isaac, que é um tipo legal de Deus, isso que Abraão vivenciou na carne. Só que quando ele foi entregar o sacrifício que era Isaac, Deus proveu o cordeiro. Então, assim, e Abraão exerceu fé. Quando ele subiu para sacrificar o filho, ele falou, né? Ó, a gente já volta. Então, ele estava disposto a entregar o filho, mas aí Deus proveu o cordeiro. E hoje a gente não vive por vista, mas por fé. Por fé no Filho de Deus, aquele que renova a aliança, que faz a nova aliança. E essa nova aliança a gente vê aqui, ó, que foi o sacrifício de Cristo, e Jesus Cristo fala dessa nova aliança da ceia. Então é por isso importante você participar dessa ceia pela fé, né? Toda vez que você faz isso, você está fazendo em memória de Cristo. É como se houvesse um renovo aí na tua vida. Então não deixe de participar da ceia do Senhor. E é muito bom. É muito bom. E eu tô falando e vem muitas coisas assim na minha mente, mas eu vou parar por aqui, porque esse vídeo já tá meio longo. Então é isso. Um beijo, fica na paz do Senhor. E você viu que lá atrás Deus já falava dos estrangeiros, né? Nós não somos judeus. Nós somos estrangeiros e nós tomamos posse porque nós cremos. Viu? Se não fosse pela fé, a gente não ia poder viver isso. Porque a gente não é judeu e não tem como mudar, né? Mas é pela fé, pela fé. Amém? Então, um beijo. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. E lembra, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, mas ser uma nova criatura em Cristo Jesus.